Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 924 da sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. A Kaspersky publicou um guia bem detalhado sobre como detectar evidências da execução do framework de pós-exploração Mythic, apenas olhando para o tráfego de rede usando soluções de NDR ou de IDS sem depender de EDR ou de agentes na máquina para isso. Claro que eles não estão dizendo que você não precisa de ferramentas de proteção no endpoint, mas sim que certas características presentes na forma em que o Mythic se comunica podem dar pistas de sua execução. O Mythic é um framework open source usado tanto por Red Teams quanto por atores maliciosos e faz parte do mesmo clube em que estão ferramentas como o Cobalt Strike, o Sliver e o Havok. Ele opera com agentes que falam com servidor de comando e controle por várias formas, tais como HTTP e HTTPS, WebSocket, comunicação peer-to-peer via SMB e TCP e principalmente por perfis que usam serviços como o Discord e o GitHub como canal de comando e controle, justamente para se misturar com o tráfego legítimo. O foco do relatório é mostrar que, embora o código do agente mude, o jeito de conversar na rede continua relativamente previsível. Mais detalhes sobre como detectar essa comunicação no link aqui na descrição. Indo para o Oriente Médio, a Palo Alto Networks detalhou uma campanha de espionagem atribuída ao grupo Hashem Lepus, que é afiliado do Hamas e focado em órgãos governamentais e entidades diplomáticas em países árabes. Ao longo de meses, esse operador vem atualizando o seu loader e sua infraestrutura de comando e controle e agora está usando uma nova suíte de malware batizada de Hashtag. A operação começa com spear phishing bem direcionado em árabe, mirando funcionários de governos e da diplomacia. Esses e-mails entregam um loader que então baixa módulos adicionais e estabelece comunicação com uma infraestrutura remodelada para se misturar melhor ao tráfego comum da internet. Destaque para o uso da ferramenta R-Clone na extração de arquivos. E a Trend Micro descreveu uma nova intrusão que batizou de Shadow Void 042, muito parecida com campanhas anteriores de um adversário catalogado como Void Rabisu, que opera tanto com motivações financeiras quanto de espionagem alinhada aos interesses russos. Embora essa semelhança seja latente, o caso ainda está sendo tratado como um conjunto separado até que haja mais evidências que comprovem isso. Entre outubro e novembro, os alvos dessa campanha foram executivos e profissionais de RH em empresas de setores como energia, defesa, farmacêutico, de cibersegurança e de TI. Os atacantes usaram e-mails de spear phishing com temas ligados à denúncia de assédio, convites para pesquisa acadêmica e, em um dos casos mais recentes, mensagens se passando pela própria Trend Micro pedindo que o usuário instalasse uma suposta atualização do Apex One. Ao clicar no link, a vítima era redirecionada por uma cadeia de URLs até uma página que imitava um desafio da Cloudflare. Por trás disso, eram carregados 3 arquivos JavaScript, um deles explorando uma vulnerabilidade antiga no Chrome, a CVE 2018-6065. Agora um tema que eu acabei deixando passar ontem. Foi descoberta uma vulnerabilidade crítica em uma ferramenta de versionamento chamada GOGS. Vulnerabilidade essa que nesse momento está sob ataque. A falha é a CVE 2025-8110. Ela torna possível manuseio de links simbólicos na API Put Contents do GOGS e permite a um atacante remoto autenticado que sobrescreva arquivos arbitrários no servidor e a partir daí execute código com os privilégios do processo do GOGS. A falha afeta o GOGS até a versão 0.13.3 e no momento não existe versão corrigida. Então, se você tem uma instância do GOGS exposta à internet, tire isso daí agora, pelo menos até o patch sair. Outros elementos interessantes para a defesa estão em links para uma postagem da Wiz, empresa que descobriu a falha, e da Run Zero aqui na descrição. Seguimos falando de vulnerabilidades sendo exploradas, mas agora em soluções de file sharing corporativo, o Center Stack e o TrioFox da Gladinet. São duas falhas que estão sendo exploradas, a CVE 2025
30406, em que uma chave chumbada no código, quando de conhecimento do atacante, permite serializar um payload malicioso que será desserializado no servidor. A outra é a CVE 2025-11371, que permite a leitura arbitrária de arquivos. Se a gente está tratando de ferramentas corporativas de compartilhamento de arquivos, ler esse material pode significar um problema relevante. Não deixe de atualizar. Por fim, o pessoal da Push identificou uma nova classe de ataques de ClickFix chamada ConsentFlix. A ideia aqui é de sequestrar concessões de OAuth e permitir o comprometimento completo de contas sem capturar credenciais ou passar pela checagem da autenticação multifator. O fluxo funciona assim: a vítima é levada por resultados do Google Search a um site comprometido que exibe um falso desafio abusando da marca da Cloudflare. Ali, ela é persuadida a informar seu e-mail corporativo e é redirecionada para uma página legítima da Microsoft relacionada ao Azure CLI. Se ela já estiver autenticada no navegador, algo muito comum em ambientes corporativos, nenhuma senha é solicitada. O processo gera silenciosamente um código de autorização OAuth em uma URL localhost. O site malicioso então instrui a vítima a copiar essa URL e colar ela de volta na página original do ataque. Ao fazer isso, o próprio usuário entrega o código de autorização para o atacante, que consegue completar o fluxo OAuth, obter tokens e assumir a conta. Tudo isso sem nunca ver as credenciais ou os códigos MFA. Dá uma olhada no relatório da pesquisa, tem até videozinho demonstrando o ataque. Fim da edição de hoje, 2 recadinhos antes de fechar. Primeiro, se você vai estar lá na conferência 307, é a conferência que o pessoal fez para temporariamente substituir a H2HC aqui em São Paulo, dá um pulinho no domingo, às 11h40 da manhã, na sala principal, que eu e o William Caprino, meu amigo William Caprino, a gente vai falar sobre o filme que a gente está produzindo. A gente está produzindo um documentário sobre a história do hacking, da cena hacker no Brasil. Esse é um dos projetos malucos que eu acabo me enfiando. A gente vai fazer isso, de novo, às 11h40 da manhã, na sala principal lá da conferência 307, no domingo. E outra coisa, para repetir aqui, na terça-feira, dia 16 às 10 da manhã, a gente vai apresentar o webinar de fim de ano, né, falando um pouco de 2025 e sobre algumas tendências para o ano que vem. Beleza? Quero ver todo mundo lá. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.